tudo bem? Estou aqui para falar das estreias desta semana no nosso Petra Belas Artes à la carte. Temos, como sempre, as 4 estreias tradicionais, mas temos um filme extra, um filme absolutamente especial. Vou começar falando de A Balada do Soldado. É um filme da União Soviética de 1959. Esse filme foi daqueles que realmente conquistou o mundo. O filme chegou, inclusive, a ser indicado ao Oscar de roteiro original, passou na seleção do Festival de Cannes, conquistou mais de 101 prêmios internacionais. E é um filme muito bonito, é um filme gostoso. Sabe aquele filme que realmente você curte e depois quer ver de novo? Tipo A Vida é Bela, Cinema Paradiso, Trens Estritamente Vigiados, que a gente passou aqui, esses filmes especiais. Foi um verdadeiro hit, foi o primeiro filme soviético a realmente rodar o mundo. Conta a história desse rapaz que está lutando na Segunda Guerra Mundial, no exército soviético, e depois de um ato de bravura, ele é então condecorado com uma medalha. E ele então fala para o seu oficial que se em vez da medalha ele que preferia e ele pedia para poder visitar sua mãe, que vive sozinha num lugar um pouco distante. Ele é autorizado, pega um trem, nesse trem ele vai conhecer uma moça, outros soldados, vai viver uma série de experiências. É um filme daqueles, como eu disse, mágico. Uma curiosidade divertida. Na cena da estação de trem, tem um guarda que está comendo de uma lata, carne a partir de uma lata. Se você prestar atenção, você vai ver que está escrito US Meat, ou seja, carne dos Estados Unidos. Aí você vai achar que é um erro, como já se viu. Mas não. Que muita gente não sabe é que durante a Segunda Guerra Mundial, especialmente na segunda parte, quando o exército alemão estava bem avançado na União Soviética, os Estados Unidos e a Inglaterra supriram a União Soviética de alimento, de armamento, para tentar ajudar a União Soviética a resistir ao ataque da Alemanha. É curioso isso, né? Um filme feito nos anos 50, quando a Guerra Fria estava no auge, mas o cineasta foi muito cuidadoso e tomou esse cuidado. E aí muita gente pode ter achado que era um erro, e você eventualmente acharia, mas é um apuro cenográfico que o cineasta usou. Tá aí para você, não vou contar muito mais, é para você se emocionar, curtir, assista com todo mundo A Balada do Soldado. O Último Imperador, de Bernardo Bertolucci. Esse é daqueles filmes que todo mundo já ouviu falar, provavelmente já viu um trailer, já viu uma cena, viu o filme, foi indicado para 9 Oscars e ganhou os 9. Uma das poucas vezes que um filme ganhou todos os Oscars para o qual foi indicado, incluindo melhor filme, melhor diretor e vários Oscars nas categorias técnicas. Conta a história do último imperador da China. E a história acompanha do nascimento dele até ele mais velho, quando ele inclusive fica preso pelo regime comunista de Mao Tse-tung. Ele vai relembrar da sua infância, da sua adolescência, da sua maturidade, né, como imperador. Tem vários personagens muito interessantes e destaco, claro, a participação de Peter O'Toole, que faz o tutor inglês do jovem imperador, com quem ele estabelece um vínculo muito forte. Peter O'Toole, aquele ator maravilhoso, Lawrence da Arábia, Lord Jim, entre outros. Inclusive a gente tem aqui um filme com ele, O Último Combate. O filme foi produzido por Jeremy Thomas, um dos grandes produtores de cinema da Europa, que conseguiu levantar sozinho 25 milhões de dólares para produzir esse filme. 25 milhões de dólares no final dos anos 80 era bastante dinheiro, mas com certeza esse filme só aconteceu porque foi feito na China. E por que isso? Porque na China, um regime comunista, autoritário, podia oferecer para o cineasta e para o produtor as condições que eles precisavam. Para vocês terem uma ideia, o filme teve aproximadamente 30 mil extras, somando todas as cenas. Tudo que você assiste nesse filme, portanto, tá lá. Nada é um efeito digital, todas as cenas de multidão, a multidão lá está, usando roupas de época. Algumas curiosidades, além disso, é que foi a primeira vez que uma equipe estrangeira conseguiu entrar na Cidade Proibida para filmar. Tem uma cena icônica, você já viu com certeza, nem que seja num comercial, a cena em que o imperador pequenininho sai de trás de uma lona assim e a câmera vira e você tem o exército inteiro se ajoelhando para ele, aquele garotinho de bochechinha, enfim. O Vittorio Storaro, fotógrafo desse filme, genial, que ganhou inclusive o Oscar de fotografia, usou paleta de cores diferentes, ou seja, ele reforçou um tom de cor nas 3 etapas do filme. Então, no nascimento e na parte final da vida, quando ele está preso, né, no comunismo, é o vermelho. Na parte dele jovem e adulto, a gente tem o laranja e a maturidade, o amarelo. Enfim, é um belíssimo filme, uma ótima história e uma produção que brilha nos seus olhos. Aproveite O Último Imperador. Essa semana temos outro filme brasileiro dirigido por Francisco Ramalho, Canta Maria. Esse é um filme de 2006 em que Francisco Ramalho viaja no tempo para o período do cangaço no Nordeste. Inclusive Lampião é um dos personagens importantes nessa narrativa. Maria é filha de um proprietário de terras, um coronel, como se dizia naquela época no Nordeste.
E esse coronel é um pouco mais tolerante. Quando o Lampião e seu bando passam ali, ele não faz nada contra, deixa inclusive eles ficarem pela terra por um período. Isso provoca a ira dos policiais da região, que odiavam o Lampião, conhecidos como os volantes, e eles acabam provocando uma explosão na sede desta fazenda, aonde morre muita gente. Lampião e seu bando fogem, e a Maria, que sobrevive, acaba indo então morar com um primo. A história então vai se desenvolver a partir deste ponto. É interessante porque é um filme que fala de um período histórico importante do Brasil, mostra esse caráter duplo do que significou o cangaço, porque era uma reação a uma extrema pobreza, a um extremo descaso das autoridades e do governo com as pessoas mais simples naquela época, e ao mesmo tempo Lampião e seu bando eram muito cruéis. Então esse lado duplo fica expresso no filme, e a gente também tem a situação da mulher, que era muito difícil, e um personagem feminino principal nessa história, o que mais raro ainda. Enfim, você vai curtir esse filme, um filme bonito, um filme bem filmado, bem dirigido, Canta Maria, de Francisco Ramalho. Deixei para falar como quarto filme, Leonard Cohen, I'm Your Man. Se você gosta de Leonard Cohen, nem precisa me ouvir mais, desliga e começa o filme, porque é um documentário sobre ele, que tem duas partes. Um longo depoimento que o Leonard Cohen dá na sua casa para o diretor do filme, aonde inclusive ele entregou pequenos vídeos caseiros, fotos, capas, enfim, muita coisa da vida dele, desde criança, da carreira, da família, enfim, a vida do Leonard Cohen, intercalado com cenas de um show que foi feito com diversos artistas incríveis cantando músicas do Leonard Cohen, muitas vezes com arranjos diferentes. Inclusive, destaque, o Nick Cave faz uma versão de I Am Your Man, que é incrível. Você nunca viu o Nick Cave desse jeito cantando uma música. Se você gosta de Leonard Cohen, mergulha, desliga o celular e você vai ter 1h30, 1h40 de puro prazer. Eu sou super fã do Leonard Cohen, e aí quando esse filme saiu, eu tive a chance de assistir num festival e foi maravilhoso. E às vezes, né, a gente é fã de um artista, e quando a gente conhece o artista, não pessoalmente, mas enfim, ouve ele dando uma entrevista, às vezes a gente se frustra. E nesse caso não foi o que aconteceu. O Leonard Cohen é um cara realmente incrível, era infelizmente, ele faleceu há alguns anos, e nesse filme a gente tem a chance de conhecê-lo melhor, ver como realmente o que ele fez como artista tinha muito a ver com a pessoa. E no final do filme ainda tem um plus a mais, que eu não vou contar, prepare-se. É isso aí, pessoal. É uma delícia de filme, mesmo que você não seja fã do Leonard Cohen, se você gosta de música, você vai curtir. Leonard Cohen, I'm Your Man. Essa semana tem um filme extra, um quinto filme, A Última Gargalhada, que às vezes é conhecido como O Último Homem, de Murnau. Por que ele está aqui de extra? Algumas semanas atrás, na live que a gente tem feito todas as semanas, falamos do filme Aurora, que é o grande filme de Murnau. Não digo que seja o melhor, mas é a grande produção, foi o primeiro filme que ele fez em Hollywood, com muito orçamento. E durante a live, várias pessoas comentaram que a gente precisava ter esse filme, que eu, pessoalmente, amo de paixão. Então, a gente já tinha a programação das 4 estreias dessa semana, mas conseguimos ter este filme e estamos aqui colocando para você de brinde, embora seja uma obra magistral. Murnau, arrisco dizer, foi o maior cineasta do cinema mudo. Antes que você fique bravo comigo, eu sei que tem o Eisenstein, tem o Griffith, tem o Méliès, são grandes cineastas. O Eisenstein, por exemplo, é o cara que, de certa maneira, inventou a montagem como elemento cinematográfico. Mas eu digo que o Murnau é o maior cineasta porque ele foi o cara que soube usar a ferramenta cinema para trazer o espectador para dentro. E uma das principais características do cinema do Murnau foi sempre a tentativa que ele teve de não usar intertítulos. Como os filmes eram mudos, você já deve ter visto, quando as pessoas falam, aparece um intertítulo com o que foi falado. E o Murnau achava que isso atrapalhava a narrativa. E nesse filme ele conseguiu a proeza de fazer um filme que tem uma história absolutamente linear, aonde não tem nenhum intertítulo. Tem apenas, para ser rigoroso, uma carta no final que você lê, mas não é um intertítulo, e no início do filme um pequeno anúncio que também é mostrado, mas intertítulo não tem nenhum. É a história de um porteiro de um hotel muito elegante, ele trabalha então com um uniforme, com dragonas, assim, é quase como se fosse um general, muito imponente, muito orgulhoso do seu trabalho, conhece as pessoas, os hóspedes, e aí por um acidente ele é demitido. E para ele, não ter mais o privilégio de usar aquele uniforme, enfim, aquela importância que ele tinha, faz muito mal para ele e a gente vai acompanhar isso daí. Destaco também
o trabalho fora de série de Emil Jannings, que faz o papel principal. Ele era um dos grandes atores do cinema alemão e aqui, talvez, a sua mais incrível interpretação. Destaco aqui que é desse filme que pela primeira vez a gente tem um dolly. Dolly, para quem não sabe, é um equipamento que a gente usa no cinema para permitir que a câmera se mova por um trilho, acompanhando a ação. Isso não existia naquela época, mas o Murnau queria seguir o personagem do porteiro logo no começo do filme, quando ele vai andando pelo hotel e pelas partes onde ele tem que caminhar. A câmera, você vai perceber, acompanha muito o rosto do personagem. Pois bem, para isso, ele entendeu que ele precisava de um dolly, que não existia. Como eles fizeram? Eles pegaram um carrinho de bebê, arrancaram a cesta, travaram a máquina e construíram os trilhos, e a gente tem então o primeiro dolly da história do cinema. Murnau talvez seja o precursor do Kubrick, que era outro cineasta que também não media esforços técnicos para poder entregar a narrativa que ele considerava importante. É isso aí. A partir de hoje, esse brinde absolutamente extraordinário, A Última Gargalhada, ou O Último Homem, de Friedrich Murnau. Que filmes impressionantes. Não perca a oportunidade. Faça a sua lista, faça a sua sequência, aproveite seus próximos dias. Esses filmes estão para você a partir de hoje aqui no Petra Belas Artes à la carte.